Hola, buenos días, buenas tardes a todos los que hoy nos están siguiendo en este ciclo de entrevistas a las maestras pioneras de música en escuelas Waldorf. Y bueno, la palabra me ha surgido a partir de comentarios que han puesto en Facebook algunas personas que nos siguen y sí, alguien puso la palabra pioneras y me pareció hermoso el comentario porque es la verdad. Hace más o menos en los años 80 empezaron a crecer las primeras escuelas Waldorf en Latinoamérica y en esos años empezaron los primeros maestros de música también a dar clases de música según la pedagogía Waldorf y no tener muchas ayudas al respecto. Hoy está con nosotros la maestra Inés Hatt de Brasil y es una maestra con muchos años de experiencia que hoy no está más activa en la escuela Waldorf, pero que sigue en la educación musical de inspiración steineriana. Y gracias Inés que hoy estás con nosotros, gracias por aceptar la invitación. Muito obrigada pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui e espero que eu possa compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, das minhas lutas e buscas, principalmente das buscas, Sí. porque todas nós temos muitas perguntas e estas perguntas vão sendo respondidas ao longo da vida. Y muchas no, y muchas preguntas quedarán abiertas. Sim. Gracias. Inés, lo primero pues que pienso que con lo que me gusta abrir la entrevista es conocer a la persona y cuéntanos un poco de ti, de cómo es tu decisión de dedicarte a la profesión de maestra de música y cómo es tu encuentro más tarde con la pedagogía Waldorf. Sim. Então, eu comecei a estudar piano aos 8 anos de idade. Na época da minha infância, muitas meninas estudavam piano. As famílias colocavam as meninas para estudar piano. E era uma forma de aprender muito acadêmica, muito seca. Aprendia-se primeiro a escrever música e depois se começava a tocar. Mesmo assim, eu não desisti. Quando eu cheguei na minha terceira professora de piano, apenas na terceira professora, é que eu encontrei o que eu diria que é a pessoa que mais me marcou naqueles primeiros anos, não é? A Dona Mimi, o apelido dela era Mimi, Dona Maria Virtudes Rectevald Zampolo, Dona Mimi. E ela fazia audições com as crianças, com todas as suas alunas e alunos de piano, juntava-nos para ensaiávamos coral, cantigas em conjunto, a duas e três vozes, fazíamos as apresentações num teatro, que ela conseguia um teatro, e além dos corais, nós também tocávamos piano, óbvio. Cada criança apresentava uma, duas músicas ao piano. Mas o que mais me encantava era chegar em casa depois dos ensaios do coral e ensinar as outras crianças da minha rua a cantar. Então, juntava minhas amiguinhas, minha irmã mais nova, e eu ensinava todas aquelas músicas que eu tinha aprendido. Eu adorava isso. Então, desde muito menina, eu gostava já de ensinar a cantar aquilo que eu já tinha aprendido. E fazer os pequenos coraizinhos infantis lá com as minhas amiguinhas. Y Então, ahí, descobri que eu queria ser professora de música. entonces, muchas personas tienen, perdón por la interrupción, ahora seguimos, pero ahí me viene como ese pensamiento que la pedagogía en muchos se nos expresa ya como una vocación muy temprana. Es Sim, como un impulso. No quiere decir
que también podamos descubrirlo más tarde. Pero en tu caso se mostró muy temprano. E depois eu fui fazer faculdade. Eu fiz um curso que nem existe mais. A minha faculdade foi um curso chamado Educação Artística, aqui no Brasil. É um curso de apenas 3 anos. E no terceiro ano escolhíamos qual área das artes íamos nos aprofundar. E estudávamos artes plásticas, desenho geométrico, teatro e música. E aprendíamos também a como trabalhar com todas estas linguagens artísticas interrelacionadas entre si. No terceiro ano, como eu já estudava piano desde nova, eu me especializei na música. Então, eu tinha um diploma que me dava a habilitação para ser professora em escolas. Ao mesmo tempo que eu fiz este curso, eu fiz um outro curso superior de bacharelado em piano. Então, eu fiz duas faculdades. Uma de educação artística, que me tornou professora, e um outro que foi mais para mim, para eu me aprofundar musicalmente mesmo e para ser pianista. O que aconteceu na faculdade é que eu me deparei com um mundo de rivalidade entre os pianistas. Existia muita competição e muitos concursos, todo mundo só se preocupava em estudar para passar nos concursos. E eu me recusei a entrar naquela história de estudar para concursos. Eu queria continuar a ir pelo caminho da educação, não de ser uma pianista famosa. Então, continuei só pelo caminho da educação. Na faculdade, todos os professores elogiavam muito uma pedagogia e eles diziam: vá visitar uma escola chamada Rudolf Steiner. ¿Cuántos años tenías más o menos en esa Eu época? tinha 18, 19 anos. E aí, este livro caiu nas minhas mãos. Existia este livro na biblioteca da faculdade. Eu li o livro e fiquei encantada. E segui o conselho dos meus professores. Fui visitar a escola e decidi que quando eu tivesse os meus próprios filhos, eles iriam estudar nessa escola. ¿Nos puedes mostrar, por favor, otra vez el libro con el autor? Quizás alguien que nos esté viendo. Dice Rudolf Lanz. Rudolf Lanz. Rudolf Lanz. Mais tarde, eu fiquei com aquilo guardado, me formei e fui trabalhar em escolas públicas como professora de educação artística. E a minha forma de trabalhar, eu escolhia como tema principal, como linguagem artística principal, o teatro, e as outras artes rodavam em torno do teatro, porque eu sentia que o teatro é muito agregador. Ele consegue juntar as outras linguagens artísticas dentro de si. E desta maneira, eu fui trabalhando em escolas públicas até conhecer uma professora de história que me viu trabalhando. E ela me disse assim: a sua forma de trabalhar é muito parecida com a forma que as minhas filhas têm na escola que elas estudam. Conversando, que escola suas filhas estudam? Estudam na escola Waldorf. Aí aquilo que eu já tinha visto na faculdade voltou. E então eu fui fazer o seminário Waldorf. A essas alturas eu já era casada, tinha 2 filhos. ¿Cuántos años pasó en ese tiempo? ¿Qué salto? Durante todo esse tempo, depois da faculdade, eu fui trabalhar, não é? Fui trabalhar. E eu voltei a encontrar com a antroposofia e a pedagogia Waldorf, primeiro quando meu filho mais velho nasceu, porque ele teve uma febre muito alta e eu fui buscar tratamento numa clínica antroposófica. Encontrei a medicina antroposófica. E a minha forma de trabalho já era um pouco diferente, né, de todo mundo. O pessoal olhava, achava estranho, e eu trabalhando daquele jeito.
Essa professora de história que me disse que a minha forma de trabalho parecia com a escola Waldorf. Y allí ya tenías, no sé, más de 20 Eu más já tinha mais ou menos uns 5 anos, 6 anos de trabalho em escolas públicas. allá. Aí, quando eu fui fazer o seminário Waldorf, ¿En dónde? depois do seminário, eu parei e pedi demissão na escola pública. Pedi demissão e comecei a trabalhar em escolas Waldorf. Minha filha, então eu tenho 2 filhos, minha filha tinha mais ou menos 4 anos quando eu comecei a trabalhar em escola Waldorf. Mm, Isso foi em 1996. Não, sí, 1995, sí. que no ano que eu estava no último ano do seminário Waldorf, eu comecei a dar aula. E como foi a minha formação no sentido de música dentro da pedagogia Waldorf? No segundo ano do seminário, nós tínhamos que escolher, ou escolhíamos primeiro setênio, ou segundo setênio, ou alguma matéria específica que você quisesse dar aula. E eu, então, conversando com as minhas professoras do seminário, eu disse que eu queria fazer 2 habilitações, que eu queria fazer para a música e para a professora de classe do ensino fundamental. E elas me proibiram, disseram: não, você não pode fazer 2 formações, não, você não dá conta, é muita coisa. Mas vamos fazer uma coisa: você vai assistir às aulas todas no primeiro semestre para ser professora de classe, ensino fundamental, de 7 a 14 anos. E no segundo semestre, vamos conversar com a escola. O seminário ficava dentro da escola Rudolf Steiner, e Sí. você vai passar a estudar junto com as professoras de música da escola Waldorf. E assim foi. No segundo semestre do seminário, já no último ano, eu assistia às aulas do seminário. Após o intervalo, eu ia assistir às aulas das colegas de música dentro da escola. Fiz estágio, então, com todas as professoras de música da escola Rudolf Steiner, e eu participava das reuniões específicas da área de música na quinta-feira à tarde. Quinta-feira é o dia das reuniões de professores, né? Praticamente em todas as escolas Waldorf, na quinta-feira é o dia de reuniões e de estudo, aprofundamento. Lo que E eu, para español, quinta feria es el día jueves. Te refieres a jueves, la conferencia de maestros de los sim, días jueves. Ujú. conferência de maestros e de maestros de música. Sí. Tinha 1 hora de reunião. E neste grupo eu passei a estudar com essas minhas colegas. Quando terminou o curso, fui convidada a dar aula numa escola chamada Escola Waldorf de São Paulo. No final de 1996, aí eu fui contratada pela Escola Rudolf Steiner a trabalhar como professora de música. E comecei como auxiliar da orquestra, Ah, ya. a orquestra Ah, escolar. orquesta. Y ahí te quiero interrumpir un poco. Tú tuviste la suerte que quizás no muchas personas tienen en escuelas en el resto de Latinoamérica, de llegar a una escuela donde ya habían otras maestras, donde quizás Sim, pudiste aprender un poco la postura musical, donde ya había una orquesta formada, o sea, muchos colegas les toca empezar realmente desde cero, sin tener un referente, otro maestro de música de quien aprender. eh, y, eh, pero aún así, aunque tú hayas tenido una formación en pedagogía Waldorf, aún aunque hayas tenido colegas ya un poco experimentados, creo que lo valioso para nosotros oír en este momento sería cómo fue ese primer sentir de buscar.
educar tu material musical para los alumnos? ¿Cuál fue como tus primeros dudas o de cuáles fueron tus primeras ideas de sacar el repertorio? ¿Cómo hiciste esa parte? Sim. Então, eu recebi de presente duas classes em 1997, duas classes para ser professora de música na escola Rudolf Steiner. E eu não queria fazer igual às minhas colegas, eu queria fazer algo novo, algo meu, não é? Então, eu compus muitas pequenas canções a partir do que eu estava vendo, da minha ideia. E neste livrinho aqui, olha, este livrinho, Sí, de Friedenreich, é, sí. lendo este livro, me surgiu uma ideia que foi trabalhar. Eu tinha que fazer a introdução dos tons musicais na flauta doce. E eu queria fazer diferente. Então, não me lembro onde é que está escrito aqui, mas tem uma frase que ele fala, fala sobre as flores. Que as flores. Ai, não vou achar agora. Ele fala sobre as flores. Aqui, na página 52. Também as flores, em seu colorido, apresentam-se lindamente como sons que se tornaram visíveis. O que o ser humano vivencia como sendo a cor na flor soa em sua alma como um acontecimento sonoro. É que o mundo das flores, disse Rudolf Steiner, na verdade é a incorporação do mundo dos sons. E quando a criança canta, aviva-se em sua disposição anímica esse acontecimento. Assim, o professor deve deixar agir sua fantasia. E aí foi a minha ideia de pegar. Fala. Permítame un momento, antes de que sigas, quiere decir que esa frase que leíste la voy a intentar decir en español un poco más despacio para que los que nos oyen. La flor es la expresión incorporada de los sonidos. Os sonidos, exato. Sí. Ok, y esa frase te inspiró A compor. dice, a componer, a Isso. observar más lo que te rodea y a decir, en la naturaleza está el material para componer mi propia Repertório. música, Sim. un repertorio. Ok. Exato. E assim, a partir desta frase, eu comecei a compor as pequenas canções para introduzir os tons na flauta doce. Ah, Foi o meu motivo. Então, ¿nos puedes cada dar un tom, ejemplo? ¿Nos puedes dar un ejemplo como sim. más o menos? Por exemplo, eu queria fazer algo que tivesse toda uma relação com o mundo das flores, com o mundo das cores e com o tom musical. Então, a nota Si na flauta doce. Aqui está a flauta. A nota Si, que eu tinha estudado, que o Si tinha uma relação com... que era um tom lunar, tinha uma relação com o zodíaco na lua, e eu pensei, e a cor era o roxo, então eu pensei, vamos compor. E saiu a primeira, uma música de um tom só, que era a música da violeta, da flor violeta. Com cuidado tocaremos este lindo tom, é a singela violeta escondida no jardim, para a lua entoando o seu canto sem ter fim. E assim, essa foi a primeira. Assim, para cada tom tinha uma história, uma canção e toda a vivência em torno, não é? Eu fui Sí. pesquisando flores da natureza que tinham a ver com aquela imagem planetária representada por aquela flor, por aquela Sí. ideia planetária, né?
a lua, depois um outro tom. Fui relacionando e buscando na natureza que flor tinha aquela imagem. E fui Ujú. compondo, fui criando as minhas histórias. E assim foi a minha introdução. Além dessas canções com o nome de flores, com um tom só, depois Sí. vinham algumas combinações. E não fiquei só nisso também, saí, não é? Permíteme otra vez ahí interrumpirte. También para los que nos escuchan, es importante tal vez decir, porque ya me puedo imaginar las reacciones, ay, dame esa canción, yo quiero tener esa canción, por favor. Y justo lo que queremos hacer con las entrevistas es invitarlos a crear las canciones según sus propios conocimientos y gustos. Digamos, tú sientes afinidad por toda la parte planetaria del zodiaco, que a mí también me encanta, pero no lo conozco tanto. Quizás otra persona es más afín a los árboles y otra persona es más afín a los Os pájaros pájaros. y otra persona es más afín a... Hay tantas ideas y tantos caminos y yo creo que el pensamiento primordial que tú has tenido en cuenta a la hora de querer transmitir un conocimiento a niños chiquitos es, lo voy a hacer a partir de la imagen. Voy a Sim, hacer una imagen interna en el niño, voy a abrir la fantasía y voy a abrir em, al niño la posibilidad de no relacionarse con un conocimiento abstracto. Lo voy a hacer por medio de la imagen y por eso tú pudiste conectarte con una creatividad llena de imágenes y colores. exatamente. É a partir daí. Então, se não nasce da imagem, em vez da gente, na pedagogia Waldorf, em vez da gente trazer o conceito, esta é a nota si, nós trabalhamos a partir da imagem. E a imagem, cada um vai sentir aquilo que faz, que combina consigo para trazer. Por isso que eu não fiz nenhuma imagem que já tinha sido feito por outra colega. Eu quis a minha imagem, a minha canção. E todas nós temos que descobrir isso, né? Uma imagem que parta do verdadeiro, mas que seja transformada pela minha própria fantasia. Exactamente. Entonces, aquí viene mi otra pregunta, que es también el tema que nos ha inspirado a este ciclo de conferencias, y es, tú empezaste a descubrir que no hay un repertorio Waldorf establecido, limitado, y como decir, esto es Waldorf y esto no es Waldorf. Tú empezaste a inspirarte, sí, en los conocimientos antroposóficos del desarrollo del niño, de su desarrollo interno, empezaste a conocer más la pedagogía Waldorf y a partir de eso a crear, digamos, tus propias canciones. Claro que también usaste canciones de otras personas quizás que ya estaban por allí, en algunos libros disponibles en el colegio, pero me interesa mucho porque ya te he escuchado en otros contextos hablando contigo, tu conocimiento acerca del desarrollo de las etapas del niño Sim. y digamos, la resonancia de ese desarrollo del niño con ciertos intervalos. ¿Tú nos quisieras regalar un poco esa imagen? ¿Cómo es cuando entre músicos hablamos el intervalo de segunda, el de tercera, el intervalo de cuarta y la expresión anímica en el desarrollo del niño? Então, este conhecimento demorou para chegar para mim, não foi, não foi assim como num estalo de dedos, foi muito intuitivo. E no ano passado, na verdade, quando eu estava pesquisando para preparar um curso para meus alunos, Educação Musical Steineriana, foi só no ano passado que eu encontrei
a apostila do Steiner, né? Apostila não, a conferência do Steiner no GA 283. Então, GA é um código que representa as obras de Steiner. Então, neste GA 283 estão compiladas todas as conferências a respeito de música. Disculpa, lo voy a decir en español para los que les Sim, interese este dato. GA, las letras GA significan en alemán Gesamtaufgabe y significa obra completa. Y esa es, digamos, las siglas que caracterizan la obra completa de Rudolf Steiner y su conferencia. Tú nos estás hablando del GA 283. 283, que son las conferencias que Sim. hablan de música. Ujú. Então, nestas conferências é que eu encontrei pela primeira vez o que Steiner trouxe para. Não me lembro quem foi que fez a pergunta, mas Steiner trouxe a explicação de que a criança, na infância, repete as etapas evolutivas da humanidade. E isso está refletido também nos intervalos musicais. Isso aconteceu, eu descobri isso muito recentemente, né? De certa forma, um pouco intuitiva, eu já trabalhava com isso. Mas agora, lendo nos textos do Steiner, eu entendi algo que nós fazíamos já na escola Waldorf e eu não sabia muito bem por quê. Por que o intervalo de quinta? Por que a vivência de quinta refletida na escala pentatônica é tão importante para as crianças do primeiro setênio e até 8 anos, 8, 9 anos? Porque as crianças estão repetindo um estágio da humanidade em que a humanidade se sentia dentro deste intervalo de quinta. Se formos sentir também um bebezinho, um bebê recém-nascido, ainda com os movimentos caóticos, querendo se organizar e ao longo de todo o seu primeiro ano de vida conquistando o domínio do seu corpinho para conseguir ficar em pé, todo esse período ele está, segundo Rudolf Steiner, repetindo um estágio da humanidade lemuriano e da antiga Atlântida. E isso, para Steiner, significa, em termos musicais, que o bebê está vivenciando um intervalo de sétima. E o que é um intervalo de sétima, né? Para nós pode até soar um pouco desafinado, né? Um pouco fora, né? Deixa eu ver aqui. Não, peraí. Aqui na canta ele é um pouco difícil. Deixa eu fazer no piano, pode ser? Claro. Vou exemplificar aqui no piano. Ou então a sétima menor. Este é o bebezinho pequeno, com seus movimentos ainda caóticos e desordenados. A sétima. E depois esses intervalos vão se estreitando e uma etapa da humanidade, que a humanidade está bem redondinha e harmônica. Intervalo de quinta. A criança do primeiro setênio e no comecinho do segundo setênio entra neste âmbito. Até nós, quando nós estamos muito agitados, se a gente começa a praticar através do canto, repetidamente, intervalos de quinta, sentimos que esse intervalo funciona para nós como um ambiente protetor. Um abraço, que forma
um abraço sonoro em torno de nós e nós sentimos que cá neste meu mundo eu estou protegida, não é? Então, este é o ambiente, o famoso ambiente de quintas que se fala tanto nas escolas Waldorf, né? Esse ambiente protegido da quinta. Por isso a música baseada no intervalo de quinta é tão importante para a criança. Sí, Depois a criança continua a crescer, não é? sí. E vai mudando. A vivência de intervalo vai mudando como necessidade. Exacto. Cuéntanos de las canciones que conocimos hace poco, de los salmos en los modos, escritos en modos litúrgicos. Uhum. ¿Cómo fue, cómo llegaste a esa idea? ¿Cómo llegaste a sentir, quiero hacerlo mixolidio, quiero hacerlo dórico? Y también ese equilibrio, ¿no? El mixolidio tiende un poco al mayor, el dórico tiende un poco al menor, pero eso es solo una tendencia, no se compara con la tonalidad. ¿Y cómo llegaste a sentir que en esos modos era una canción, em, podías hacer una canción para el tercer grado? ¿Y por qué escogiste un tema salmo? Eh, Então, o terceiro ano na pedagogia Waldorf passa pela vivência das histórias do Antigo Testamento, não é? Nós não temos acesso ao que, como era feita a música dos antigos hebreus, não temos acesso. Mas podemos imaginar algo que talvez fosse um pouco próximo já de uma cultura grega, algo assim. Podemos imaginar, né? Em termos de humanidade, eles são anteriores um pouquinho à civilização grega. Então, se Rudolf Steiner fala que lá na velha Atlântida e depois na antiga Índia, o intervalo de sétima fazia parte da vivência da humanidade, isso vai se estreitando. E agora, nesse período que seria da 2500 antes de Cristo, mais ou menos, já existe uma interiorização dos intervalos, já existe uma forma estruturada musical que nós não sabemos exatamente como era, mas temos algumas ideias. Os Salmos de Davi cita na Bíblia, né, instrumentos que existiam já naquela época, instrumentos de cordas e sopros. Então, eu pensei em compor alguma coisa que tivesse um caráter um pouco processional, porque existem alguns salmos na Bíblia que está escrito do ladinho, no canto da página, processional, que são para entrar dentro de um local. Então, imagine que o templo de Salomão já tivesse sido construído e as pequenas crianças hebraicas entrando no templo para oferecer sua música a Deus. Dame un momento porque me encanta por si algunas personas no se entienden. Tú entraste entonces totalmente en ese mundo. Los niños tienen época de conocimiento de la antigua cultura hebrea y también para las narraciones escogen ahora narraciones bíblicas. Y tú te inspiraste en un salmo de David y pusiste atención a los instrumentos que él usa de cuerda y de viento. Y con tu imaginación, te imaginaste cómo habrá sido una entrada a un templo, al templo de Salomón. Sim, Simplemente por tener una historia que contar y meter a los niños en ese mundo. Y esa fue tu imagen foi. inspiradora. Mais ou menos assim. E ao mesmo tempo, eu queria experimentar as escalas antigas sem sustenidos e sem bemóis. As escalas dó a dó, ré a ré, mi a mi, fá a fá.
Eu queria experimentar as escalas antigas, que são gregas, mas eu imaginava que já estavam um pouco por ali. Não tenho certeza. Musicologicamente, eu não posso afirmar isso, mas eu queria, como uma intuição. E eu senti que o mixolídio tinha um caráter firme. E nós temos no Brasil também muita canção mixolídia no folclore brasileiro. Ujú. Está presente nas músicas folclóricas brasileiras, especialmente do Nordeste, o modo mixolídio. Então, eu penso que corresponde a um estágio da humanidade, não é? Corresponde a um estágio de pensamento, estágio da humanidade um pouco antigo. Aí compus um salmo em mixolídio, que é este aqui. É, meu coração está firme, ó Deus. Eu quero cantar e tocar. Desperta, ó doce flauta, que eu vou despertar a aurora. Quero louvar-te entre os povos, Senhor, tocar para ti em meio às nações, por mais que o céu é grande o teu amor, e a tua verdade vai até as nuvens, se exaltado acima dos céus, e seja a tua glória sobre a terra. Então, esta foi uma música que eu usava como abertura de aula para terceiro ano. Em modo mixolídio, que é um modo enérgico, acordado, e ao mesmo tempo nós fazíamos um ritmo, certo? O dórico já tem um outro caráter. O dórico é um pouco mais melancólico, parece com um modo menor, mas poderíamos experimentar outros modos também. O eólio, o frígio. Foi um pouco pela necessidade de trabalhar esses modos antigos, esses tons na flauta, sem sustenidos e sem bemóis. Sí, E ao mesmo tempo com a ambientação do tema dos salmos, não é? sí, exacto. Entonces, y ahí quiero también preguntarte, bueno, vamos llegando a esa imagen de ir desde como los intervalos grandes e irlos cerrando, ¿no? Fechou. Empezaste hablando la séptima, em, no hemos hablado de la sexta, pero bueno, luego llegamos a la quinta, vamos ahora por más o menos Quarto. por la cuarta, que es esa sensación Uhum. del modo, porque el modo da se, es ese primer tetracordio que define el modo y Uhum. su modo plagal, ¿no? Pero además de la parte que estamos hablando ahorita de la intuición, lo que tú dices, musicológicamente no lo tenemos como probarlo, pero es una intuición, es una postura que adopta la pedagogía Waldorf de también de entregar ciertas sonoridades también al niño acorde a su desarrollo, pero además de eso, hace el trabajo como profesor Waldorf muy interesante tener un año o dos para adentrarse en el mundo de los modos, ¿no? Sim, O sea, imagino que es un momento para explotar esas posibilidades de los modos. eu acho que terceiro e quarto ano, terceiro, quarto e quinto ano são anos muito importantes para explorar os modos. E cada um por motivos diferentes, né? No terceiro ano, porque eles vão agora começar a entrar na alfabetização musical, vão começar a conhecer o nome das notas como entidades. Antes eles apenas tocavam, agora eles vão conhecer cada tom como uma entidade, saber que tem um nome, conhecer a escrituração. Já no quarto ano, entramos num outro ambiente. A criança chega na sua terra natal, aonde ela nasceu. Ela ainda era um ser um pouco cósmico, está chegando na Terra. Agora ela pisa no chão.
E eu sinto que esse intervalo de quarta representa muito esta chegada no chão, não é? Esta chegada, cheguei, né? Tan, tan, pam, pam. E no Brasil nós temos, estudamos a fundação da cidade, que a criança nasceu. Aqui no Brasil, muitas cidades têm nomes indígenas, em homenagem aos povos que vieram antes de nós. Localidades mesmo, quando aparece, por exemplo, a palavra, o prefixo ita antes de alguma palavra, é porque significa pedra. E ita é pedra em tupi-guarani. Ah, E temos muitas cidades que começam com ita: Itanhaém, Itapema, Itajaí. Ou seja, essas cidades receberam os seus nomes em homenagem aos antigos habitantes, qué lindo. certo? E ainda estão entre nós. Estão entre nós. Aqui eu moro em Florianópolis. Em Florianópolis nós temos vizinhos de nós algumas tribos ainda indígenas e estão num estado de pobreza muito grande, muito séria. Passamos por essas pessoas aqui na cidade, fazem essas cestas lindas aqui, ó. É uma cesta feita Ay, pelas índias daqui de Florianópolis. Então as crianças sabem que estes índios existem, que estão entre nós. Os bairros muitas vezes têm nomes indígenas. Então eu faço no quarto ano canções que têm um intervalo de quarta e na própria música guarani tem muito intervalo de quarta. ah, ya. Entonces, eso es para mí súper interesante también oír. Es decir, que tú también has entrado en contacto con la música de los indígenas, encuentras ahí un valor grandísimo que quieres entregar con mucha conciencia a los niños ya de cuarto grado. Como profesora Waldorf, eh, me atrevo a pensar que el cuarto grado también es el momento en el que, como tú dices, llega uno a una cierta forma de poner pie sobre la tierra y en la escuela Waldorf los niños tienen geografía local, es decir, Sim, conocen su ciudad. Entonces, si vamos a buscar con la música de los indígenas guaraní, hace una semana teníamos con Mayra, pues que ella también ha buscado ciertas músicas con los indígenas en México. Bueno, pueblos hay innumerables. mm, no quedan ni vestigios de lo que era antes, pero algo queda y aún es mucho. En Colombia arrasaron con todo y aún así todavía logran sobrevivir unas 50 lenguas indígenas. Em, es decir, que tú también has buscado material, no solo en lo folclórico, también en lo indígena, también en lo popular, y tú con tu capacidad de observar a los niños, a los grupos, a su estado de desarrollo, dices, esta obra o esta canción o esta pieza es apropiada para ellos. nós temos que estar com, eu digo assim, com as antenas ligadas, não é? Para perceber o momento da classe. Às vezes nós escolhemos uma canção e queremos a todo custo levar para aquela classe. E a classe não recebe, não gosta. Então, o que fazer com isso, não é? O que fazer? Se eu trouxe uma canção e a classe não aceitou, eu dou um jeitinho e vou tirando aos poucos e percebendo no momento que aquela classe está vivendo, o que é que eles querem, o que é que eles estão precisando no momento fazer. Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas não sabe exatamente. Então, às vezes, faz uma música bem simples e veja se dá certo. Se não der, tira, escolhe outra. Tem que ter uma certa flexibilidade, maleabilidade para sentir o momento de cada turma, não é? Sí. Aquí, bueno, aquí recuerdo cuando hice la primera formación aquí en Alemania,
que terminamos la educación, el módulo pues del profesor Waldorf de música y nos decía el profesor, y ahora, antes de comenzar en el nuevo colegio, apréndanse por favor 30 canciones, de lo que sea, diferentes, de memoria, en diferentes idiomas, porque su repertorio mínimo antes de entrar al ruedo con los niños para reaccionar a las diferentes necesidades, aprenderse 30 canciones antes de tener el primer trabajo. Y bueno, no logré aprenderme 30, pero unas cuantas. Inés, volviendo al tema que decías que en esas músicas indígenas hay mucho intervalo de Sim, cuarta, decías, ¿no? Nosotros creo que es importante también para los que comienzan en este camino de la pedagogía musical, contarles que no se busquen solo los libros de pedagogía Waldorf, de compositores de escuelas Waldorf, y ahora que no não. vayan a buscar solo, no sé, a los mismos de siempre. Por fuera de la pedagogía Waldorf, en la pedagogía Kodali, se han hecho, Travou. Eu não estou. cada país ha Não hecho sei su se é a minha internet. eso, y tú me hablabas de un libro antes de comenzar la entrevista, de una autora que conociste en Ok. Portugal, que le encanta trabajar con el tema intervalos. Un poco está ella influenciada por la pedagogía Willems. ¿Nos Sim. puedes contar de ella? Esta professora chama-se Delfina Figueiredo. Eu encontrei este livrinho aqui lá em Portugal. O ano passado eu morava em Portugal. Cantigas da minha avó. E ela foi uma professora que estudou junto com Edgar Willems. Então, ela é desta linha de Edgar Willems, que é um educador musical da década de 60 do século 20, e ele formou gerações de professores. Uma das formas que ele trabalhava era com o que ele chamou de canções de intervalos. Então, as canções de intervalos ajudavam a criança, a partir daqueles intervalos que estavam presentes em muitos momentos daquela canção, a gravar auditivamente o intervalo. Antes de explicar o que era o intervalo, vivenciava-se através de canções. Depois se explicava. E quando se fazia apenas, depois de algum tempo, se fazia só o intervalo e a criança reconhecia. Ele tem um caminho parecido, de certa forma, com o que a gente faz na pedagogia Waldorf, de vivenciar primeiro e explicar depois. Não é? E essa compositora, ela fez muitas canções, que é o que eu sempre falo também para os meus alunos do curso de Educação Musical Steineriana, canções a partir da própria vida, perceber na natureza o que tem ali e transformar em canção. Ela compôs para os seus próprios filhos, depois ela compôs para os seus netos, e usava isso como professora, não é? Eu gosto muito desta cançãozinha aqui, onde ela faz, ela trabalha o modo maior e o modo menor, a terça maior e depois a terça menor, para fazer ¿Para o contraste. para qué grado escogerías esa canción que tiene Então, ese cambio mayor y menor? a mesma canção pode ser usada para vários momentos. Por exemplo, para cantar, eu cantaria em qualquer idade. Para dançar também. Para vivenciar mais profundamente a terça maior e a terça menor no Rubicão, 9, 10 anos. Para compreender e analisar aos 12, 11, 12. A mesma canção. Ela passa por etapas diferentes. Se você vai apenas fazer uma brincadeira de roda, você já pode cantar essa canção com crianças de 7 anos, 6 anos. Mas na hora de compreender, lá aos 12. Explicar o que é uma terça maior e uma terça menor aos 12, para fazer um trabalho de transposição aos 11 e 12 anos. Mas já se pode cantar antes.
não Ok. é? É isso que eu sinto. E a canção fala assim, porque o tema dela é a amora, aquela frutinha vermelha arroxeada, a amora. Amoras do campo. Fui ao campo, colhi amoras, estavam madurinhas, boas para comer. Eram tantas que enchi um cestinho delas para te oferecer. Tudo aqui foi em modo maior. Agora, tenho as mãos todas pintadas de apanhar amoras para te trazer. Menor, não é? E vai mudar. Mas que importa, vais ficar contente de eu não te esquecer. Ela usa na mesma música maior, menor, maior. Sí, qué hermoso. Em, Esa experimentación también por intervalos se me ocurre que tú como pianista también con Debussy, imagino que tuviste que pasar por todos esos estudios de pianísticos de los intervalos, ¿no? Y que puede ser es un tema que se puede abordar también con los alumnos más tarde, Sim, cuando sim. estemos viendo temas de intervalos, que miren con atención la canción del intervalo. Cántanos, por favor, otra vez esa canción Cantar. sin Vou cantar sem explicarla. parar. Fui ao campo, colhi amoras, estavam madurinhas para. Desculpa, vou começar de novo. Fui ao campo, colhi amoras, estavam madurinhas, boas para comer. Eram tantas que enchi um cestinho delas para te oferecer. Tenho as mãos todas pintadas de apanhar amoras para te trazer. Mas que importa, vais ficar contente de eu não te esquecer. Es Bonitinha, não? muy linda. Muito linda. Em, Eu eh, aconselho, viu? Procurem esta professora aqui, as pessoas da Pedagogia Waldorf de Portugal, que vocês vão ter muita coisa bonita para trabalhar na sala de aula. y E eso es un fiquem tema. atentos, porque às vezes algum compositor que a gente não imagina tem uma canção assim que cai na nossa mão na hora certa. Posso contar uma experiência muito Claro, bonita claro, sobre isso? Não, fora de escola Waldorf, já na escola livre de música que eu trabalhava em 2014 até 2016, não era pedagogia Waldorf, mas eu levei para lá e deu muito certo a minha forma de trabalho. Eu fiz um projeto, eu trabalhava com projetos lá. E eu disse para as crianças, era a faixa etária de 10 a 13 anos, uma turma de 10 a 13 anos. Tragam para mim canções que falem sobre os sentimentos humanos. Cada criança trouxe uma canção para nós trabalharmos. Uma trouxe felicidade, a outra trouxe amor. A canção tinha que ter algum sentimento. E uma menina que se chamava Pérola, olha o nome desta menina, Pérola. A pérola, um grão de areia lá dentro da pérola, sofre para formar a pérola, não é? Ela tem esse nome, esta la menina, perla, en español perla, ok. Pérola. Esta menina, esta chica, escolheu uma música que se chama Felicidade, de um compositor brasileiro que eu não conhecia. Eu fiquei conhecendo com esta aluna. Ela trouxe esta canção chamada Felicidade, e a canção, ela fala de um momento que você na vida não vai ser feliz. A menina tinha 12 anos. 12 anos de idade. Há momentos na vida onde você não vai ser feliz, mas você tem que buscar dentro de si aquilo que te renova a felicidade. E aí ela contou a história da vida dela. Esta menina, aos 5 anos de idade, viu o pai ser morto pela polícia. Então, os policiais mataram o pai na frente da casa dela e ela ficou órfã de pai. Depois, a mãe dela
também morreu por uso excessivo de drogas. Ela então era criada pela avó e ela me disse assim: professora, eu não vou ser como os meus pais, porque eu vou ser música. E essa menina então me trouxe essa canção, que é uma preciosidade, eu não conhecia. Posso procurar aqui rapidinho enquanto a gente conversa? Vamos ver se eu acho, eu já mostro para vocês. Búscala. Yo Porque quizás é tão linda. yo aprovecho el momento para, Sim, para complementar con algo con lo que decíamos. em, Qué importante es que como maestros Waldorf estemos abiertos a las otras posturas musicales, pedagógicas, a otras investigaciones que tienen tanto valor y que hay tanto de dónde sacar y coger. Obviamente siempre vamos a tener un ojo que va a escoger y filtrar y va a diferenciar, pero no caer en ese pensamiento un poco sectario que son solo los autores Waldorf o que son solo las canciones que sim, vienen de Alemania o de Europa. Yo descubrí en un taller que ofrecí hace 2 años en Colombia. Vino a mi taller en Cali un chico desde muy lejos de Colombia, del norte, que no conocía la pedagogía Waldorf y la quería conocer por primera vez. Entre comillas, yo era su profesora. Él me presentó en ese curso a un autor que yo tuve que conocerlo y acabo de hacer una formación en su pedagogía, que es Edwin Gordon, que es americano, que ya falleció y que exploró el tema modos hasta el final. Entonces tiene canciones infinitas en todos los modos y yo dije, esto es una maravilla para mí conocer este autor, para tener material para tercero y cuarto y quinto, lo que tú decías. Entonces, exato. tenemos que estar abiertos a conocer otros autores y buscar el Sim, momento atento, cuándo es el momento apropiado para entregarlo a los niños. ¿Encontraste lo que estabas buscando? encontrei. Posso mostrar? Sí, Então claro. vou colocar aqui. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Bonita, não é? Es muy linda. Esa canción te la propuso esa niña. Esta Aninha propôs essa música. E eu achei que ficou perfeita para a idade dela, né? Para essa faixa etária. O tema lindo, a melodia simples, fácil de aprender, mas com uma beleza muito Sí, grande, né? sí, sí. Então, não temos que ter preconceito nenhum. Eu não conhecia esse compositor, Marcelo Genesi, não conhecia. Não conhecia esta canção e foi uma criança, uma tica que me trouxe. Então, as crianças vão nos dar, às vezes, pequenas dicas do que precisamos trabalhar, não é? Se eu não estivesse aberta a receber o que as crianças tinham para me dar como ideias, nunca teria trazido essa música tão linda para a Sí. classe. Porque eu não ouço rádio, não Yo é? tampoco. Sí. ¿Qué tan importante es justo en esa época, cuando empiezan la adolescencia, el cambio hormonal, o Sim, sea, prepubertad, pubertad, preadolescencia, que ya vienen con la sensación, no me oyen, mis papás no me oyen, a nadie les gusta lo que yo hago. em, los adultos son todos unos idiotas más o menos. Em,
el chico está gritando, óyeme, Sim, óyeme, ¿sí? Y si podemos encontrar por ahí un camino de incluir sus ideas de música en nuestro camino, claro que el profesor aún tiene la perspectiva de qué necesita el muchacho, ¿no? Como conocemos el desarrollo de las edades, pero asimismo tenemos que oír lo que viene hacia nosotros. Queremos dar algo al niño y del niño viene algo hacia nosotros. Pero lo que también hablábamos antes, Inés, creo que lo que a muchos profesores cuando empezamos que nos da miedo es perder, entre comillas, el control de la clase sim. y viene la idea, la imagen ideal de la pedagogía Waldorf, lo ideal en el tablero, en el libro, en lo que queremos hacer y la práctica. Y darle mucho espacio a los muchachos significa perder el control y a veces se nos descarrila el tren. Cuéntanos cómo fue para ti esas primeras experiencias de no querer perder el control de un grupo. Então, isso é muito recente também. Quando eu era professora novata, eu não fazia trabalho de improvisação por medo de perder. Hoje eu já faria, se eu fosse começar novamente, mas com algo controlado. Por exemplo, com os pequenos, distribuiria os instrumentos e tiraria algumas teclas de um metalofone, por exemplo, deixaria ali sob o meu controle, de certa forma. Começaríamos todos com sentir, eu falo, sentir o coraçãozinho da música, sentir o pulso. Podem tocar tudo, mas não podem perder o coraçãozinho da música. Ia criando ambientações. Vamos sentir o vento da floresta soprando nas folhas das árvores. Vamos imaginar agora que está chegando um animalzinho e começar a trabalhar com os instrumentos desta maneira, criando ambientações. É uma forma. Sí. Ou ambientar um conto. Enquanto eu conto uma história, os instrumentos vão entrando para criar sonorizações desta história. É uma forma também das crianças estarem experimentando. Depois eu introduzo alguma coisa, como pequenos ostinatos. Então, aquele ostinato vai ser a minha base, e depois pequenas melodias podem ser criadas sobre aquilo. E uma outra forma, que é o rearranjo. O rearranjo, o que é? Você pega, por exemplo, esta canção, Felicidade. Aprendemos a cantar, a classe inteira toca a canção, conhecemos já o esquema de acordes, a sequência de acordes no violão, que é muito simples, vai ser sempre igual. A partir daquilo, La secuencia armónica de la guitarra. Ujú. pela guitarra, ou ao teclado, ao piano, mantenho aquilo. Sobre aquilo, eu começo a improvisar outra melodia. Já estou saindo um pouco daquela música original que me deu a ideia de fazer. Então, tocamos uma frase musical que faz parte daquela música. Agora saímos e vamos improvisar outra mantendo a base harmônica. É uma outra possibilidade de improvisação. Agora vamos deixar só cordas, por exemplo. Então, só cordas soltas no violino. Não precisa ser violinista para trazer cordas soltas. Não precisa. Só cordas soltas. Coloca um violoncelo, só corda solta. Agora entra a voz, comecem a cantar, improvisando. Isso eu tentaria fazer. Agora eu tenho mais coragem. Por quê? Porque existe uma pequena forma por baixo, ela não está totalmente livre, né? A improvisação está acontecendo, mas existe uma forma que as crianças já compreenderam a partir da música original. Sí. Muchas gracias por esa idea, inspiración para otros maestros. Cuéntanos, Inés, cuando tú dices, bueno,
tú en esa época no tenías el valor, no lo hiciste, ahora lo harías. Tú ya no estás en la escuela Waldorf, ¿tú qué estás haciendo ahora? Bom, agora eu estou na pandemia dentro da minha casa, que é o meu, é onde eu moro, onde eu trabalho. Aqui é o Encanto Espaço Musical. Assim que puder voltar a trabalhar presencialmente, eu espero que apareçam os alunos, não é? Estou retomando esse Encanto Espaço Musical. Eu criei em 2017, comecei. Depois eu fui para Portugal e eu digo que aonde eu vou, ele vai comigo. O Encanto Espaço Musical é a minha forma de trabalho, eu levo ele para onde eu for. Tentei algo em Portugal, não consegui, foi bem complicado, não conseguia trabalhar lá. Agora estou de volta ao Brasil, veio a pandemia e cá estou. Estou apenas dando aulas online. Estou com duas alunas de canto adultas, que é uma dificuldade também por causa do delay, não é? Então, eu canto, paro, aí a aluna canta, para, vamos corrigindo. Não dá para duas pessoas cantarem ao mesmo tempo, infelizmente. Mm, Mas vamos encontrando, vamos aprendendo a mexer com essa tecnologia enquanto for necessário. Espero que não demore muito tempo, porque eu quero voltar a trabalhar presencialmente aqui no meu espaço. Vou trazer crianças para cá, se Deus quiser, vai ser possível trabalhar dessa forma, né? sí. Que eu sempre Y trabalho. las personas que quieran aprender más de ti, de tu experiencia y tus conocimientos, tú también ofreces cursos online. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Tienes a la mano algún panfleto, algún volante donde veamos tu Uhum. logo o cómo se llama tu página en Facebook? Eu tenho uma página chamada é, Encanto Espaço Musical, que está um pouco parada. Prometo que vai ser um pouco mais movimentada daqui para frente. Está um pouquinho parada, vou tentar fazer. E sempre que eu for fazer algum novo curso, eu vou divulgar lá e na minha página do Facebook. Agora, o que que eu estou fazendo? Estou fazendo um curso de linguagem musical. Eu vou compartilhar aqui, que é, deixa eu achar onde Tú me está. hablabas algo de formación musical steineriana. Isso. E o de educação musical steineriana, esse aí vai demorar mais um pouquinho, mas eu, quem sabe, faço. Ah, eu acho que é este. Deixa eu achar o meu cartaz aqui, que eu já. O de linguagem musical tá. Eu consigo abrir já. Esse aqui. Instantinho. Ah, onde eu vou pôr? Aqui. Este é o de linguagem, que é para adultos e jovens, não é? Vou aumentar um pouquinho. Então, estamos estudando de forma teórica e um pouco prática também os fenômenos musicais. Não existe outra forma da gente trabalhar a não ser compreendendo os fenômenos musicais. Estamos estudando tempo, pulso, compasso, subdivisão, ritmo, andamento. Agora estou na segunda parte do tom, som, ruído, Ujú. né? Propriedades Eh, do som e do tom. Logo, logo este curso vai terminar. ok. Entonces E estaremos depois eu pretendo voltar ao curso de educação musical steineriana. Quero abrir uma outra turma, vamos ver se há interesse. sí. Vamos a poner entonces por Facebook los links para que te puedan encontrar las personas y a Certo. seguir aquí en nuestra página por si hay más interés en este tema. Lo vamos a escribir en un post con letras claras y así te van a poder encontrar y muy seguramente vamos a tener muchas ganas de aprender de tus conocimientos y de tus experiencias
Y hasta aquí es la entrevista por hoy. Y Muito te quiero dar obrigada. muchas gracias por compartir tan abiertamente todas las cosas que has hecho y los pensamientos. Y estoy segura que también como las otras maestras que hemos tenido aquí, como Catalina, como Marisa, como Mayra y ahora Inés, que has logrado inspirar y motivar a muchos de los profesores novatos y quizás no novatos a que encuentren nuevos elementos y nuevas herramientas que les dé más confianza en su trabajo en cada día. Y gracias por estar con nosotros hoy, querida Inés. Ajudar aos novos professores que tenham coragem de ser eles mesmos e que tenham Es una pena, pero se nos ha cortado la comunicación con Inés. Entonces aquí nos despedimos por hoy. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes. En estos momentos 30 personas nos están viendo. Gracias a todos. El video queda grabado en nuestra videoteca de esta página en Facebook, Pedagogía Musical Waldorf. Hasta la próxima. En una semana estaremos aquí a la misma hora y por aquí mismo con la maestra Andrea Liman en Estados Unidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.